abrir as cortinas aqui para o rei dos olhos, o Líbano, que lógico que ele não poderia ficar fora aí do teu trabalho aí também, né, Grazi, também. E a Saboi que teve vários resultados aí com esse óleo também, né, maravilhoso. Ele foi um grande divisor de águas na minha vida, é o meu queridinho, né? Tenho experiência com vários óleos e o frankincense, o olíbano, ele resolveu o problema de labirintite crônica que eu tinha, que me incomodava demais, demais. Acabava com a minha rotina. Então, ele é aquele óleo muito especial que ele vai trazendo equilíbrio para a gente como um todo, né? Grazi, mas você tem um depoimento para falar sobre esse rei dos olhos. Fala aí para a gente. Esse também foi, assim, surpreendente, né? Como eu citei que o meu pai ficou hospitalizado há uns dias atrás, na verdade, ele teve uma infecção muito séria por conta de questão de próstata, mas, assim, já tinha um tempo que meu pai tinha um tremor que estava só aumentando esse tremor. Ele tomava uma medicação, já tinha um tempo, e, assim, meu pai foi ficando uma pessoa boba, e, assim, a gente percebia uma dificuldade na motora nele, né? E eu conversei, né, conversando sobre isso com a Duda e com a Saboi, elas me passaram um protocolo também muito bom, que, para vocês terem uma ideia, o meu pai, ele não estava mais conseguindo assinar o nome dele, ele não conseguia colocar um garfo na boca sem segurar com a outra mão, de tanto era o tremor, ele precisava da outra mão para ajudar a colher, o garfo a entrar na boca. Ele não conseguia segurar uma xícara, ele tinha vergonha de segurar uma xícara, né, num pires, porque ela quicava o tempo inteiro, ficava ali naquele tilintar da xícara, derrubava, então estava horrível. Ele estava perdendo a qualidade de vida e a gente estava percebendo que ele estava, assim, ficando uma pessoa boba mesmo, sabe? E meu pai não tem Parkinson, ele não tem Parkinson, ele estava com um tremor, porque a gente chegou a questionar achando que realmente pudesse ser, mas não, era uma medicação que ele estava tomando para a região da próstata, para incontinência, enfim. E esse protocolo foi o frankincense, foi um blend que a Saboi mais a Duda me orientaram, frankincense com óleo de copaíba, que já foi apresentado, e o óleo de coco fracionado, para fazer essa mistura. E até hoje a gente usa nele, a gente passa ali em toda a coluna vertebral, nuca, as mãos, a gente passa nas mãos, que é justamente onde ele tinha muito esse tremor, né? Gente, meu pai está assinando o nome. Vocês não têm ideia como isso foi, assim, surpreendente. Nem o meu pai não estava, assim, botando tanta fé que ia fazer essa diferença, sabe? Para vocês terem uma ideia, como meu pai não estava conseguindo resolver uns problemas de banco, a gente teve que gerar uma procuração para a gente poder resolver essas coisas de banco, a gente teve que chamar testemunhas, que não pode ser filho, não pode ser esposa, não pode ser mãe, e ele teve que fazer com a digital, para vocês verem como que o tremor estava forte. Com o uso desses óleos em 20 dias, esse tremor diminuiu 80%. Ele ainda treme um pouco, mas o que eu vejo? Que o tremor dele está menor do que antes. Ele tinha um pouco de tremor antes de começar a tomar essa medicação, que já estava tomando há quase 2 anos, 1 ano e pouco. Diminuiu ainda mais, ele passou a tremer menos do que ele já tremia. Então, isso foi muito surpreendente e ele ficou muito feliz, porque ele estava com vergonha de ir na casa de alguém, estava mexendo com a autoestima, a gente estava achando que ele estava com alguma demência. E uma coisa impressionante, como esse óleo, como a Saboi mesmo falou, ele é um protetor neurológico, né, o copaíba, e o olíbano, ele realmente é um óleo que potencializa o efeito, ele é o rei dos óleos. Pois eu vejo isso, parece um milagre, uma coisa dessas, né? Então, assim, para a nossa família, isso aí foi impressionante, foi sensacional, sensacional, porque é recente, é algo recente, e realmente
fez a diferença. E saber que foi efeito de um medicamento que ele tomava, né, Grazi? Isso daí, assim, é surreal para Nossa, mim. é aquilo, né, que a gente estava falando. Trabalha uma coisa e detona outra. Então, ele estava, né, parecia uma pessoa assim que estava ficando demente. E não era, né? E não é à toa, né, que o Dr. David Hill, né, que é o Papa dos óleos essenciais, aí ele fala, né, para tomar de forma preventiva, para você estar sadio, né, ficar sadio, é justamente 2 gotas desse óleo, né, do olíbano, e 2 gotas do copaíba todos os dias, né? Eu sagradamente eu tomo todos os dias, justamente de forma preventiva, que é o fantástico dos óleos, né? Isso, né? Que a gente usar ele de forma preventiva para a gente não ter problema, né? Então, cuidar da saúde, não da doença, né? Isso é o incrível dos óleos. Maravilhoso. Quer complementar alguma coisa sobre o olíbano? Ele é um grande regenerador celular, né? Então ele vai regenerando as nossas células. É fantástico. Grazi, a Cris aqui está perguntando o remédio para que ele tomava que deu esse efeito aí. Qual era o... Para que era, né, o remédio? Para incontinência urinária. Meu pai, ele está com 80 anos. Então, assim, ele estava com problemas de próstata. O remédio que ele estava tomando era acho que era o Império, eu não sei a composição, mas o Não, nome tranquilo, era só para saber dele a era finalidade. esse, era para a questão de próstata mesmo, e afetou o sistema dele. O sistema estava afetando o sistema neurológico e também motor, né? E assim, agora ele tá, nossa, é outra pessoa. Que maravilha. São tantos olhos maravilhosos, fantásticos. Esse é um que trouxe equilíbrio para a minha vida. O frankincense, né? O líbano ou incenso. Na Bíblia ele está descrito como incenso, né? À toa que foi um dos presentes que os 3 reis magos deram para Jesus. O líbano, né? Que é o incenso, mirra e ouro. Eu tinha problema de labirintite, então é um desequilíbrio muito grande aí, o labirinto, né? Que mexe completamente no equilíbrio, você não tem equilíbrio para andar, para falar, para raciocinar, né? Até quando você está deitado, a cama fica girando, então é um desequilíbrio muito grande, e ele trouxe esse equilíbrio para a minha vida, ele me libertou. Tinha um dia que eu tomava 5 comprimidos para resolver essa questão da labirintite e não resolvia. A sensação é que eu estava mais tonta ainda. Eu conheci os olhos e esse óleo me libertou. Graças a Deus, nunca mais eu tive. E hoje não, ontem, eu recebi um depoimento de uma pessoa muito amiga, muito próxima, ela falando que o esposo dela tomou um frasco de frankincense e resolveu a impotência sexual que ele tinha. E ela falou assim, eu nunca tinha visto, não sabia que ele era bom para isso, né? Mas eu fui na intuição e resolveu. É justamente o equilíbrio, gente. É isso que a gente fala, é o equilíbrio. Que você está em desequilíbrio, o óleo essencial vai equilibrar na sua vida. E ele é esse coringa, né? Tem pesquisas que mostram que Fora o quando pinga... rejuvenescimento, né, Saboi? Desse depoimento aí, né? Que ela começou a ver que estava diminuindo as rugas, né, no marido, né, as marcas de expressão. Tudo isso com óleo, também, gente. tudo com óleo. Então, assim, ele é bárbaro esse óleo, né? Como a Cris fala, é bárbaro. É incrível, gente, porque foi feita uma pesquisa e quando a gente passa no topo da cabeça, né? Ele abre uma névoa. Essa névoa é justamente a conexão com o divino, com Deus, o que você acredita. E quando a gente usa de forma aromática, ele vai trabalhando as nossas questões, né, de problemas emocionais mal resolvidos com o pai terreno. Então, ao mesmo tempo que ele nos conecta com o divino, ele passa né, a gente se sente mais conectada com Deus, com o divino, com a espiritualidade, consigo mesmo, com a natureza, né, com o todo. Você se sente um ser pertencente, porque antes eu me sentia totalmente desconectada. Então você se sente um ser, né, pertencente ao tudo e a todo, né, ao Criador.
e ele vai atuar ali em problemas de Alzheimer, de autismo, de síndrome de Down, ele vai auxiliar muito questão de epilepsia, de Parkinson, de esquizofrenia também, ele atua trazendo muito equilíbrio. Então, o que está desequilibrado, os óleos essenciais vão equilibrar. E eu tenho recebido perguntas falando assim, nossa, mas eu estou vendo que esse óleo ele serve para muitas questões, mas eu não tenho isso, né? Será que eu posso desenvolver ou será que vai passar do ponto? Não, ele é justamente um equilibrador. O que você está em falta, ele vai equilibrar, o que está em excesso, ele também vai equilibrar. Ele vai trazer aqui para o caminho do meio, o equilíbrio, né? Eu me empolgo falando dele. Duda, seu microfone está fechado. É porque estava com o som do vizinho aqui, aí eu desliguei. Bem, pessoal, então é isso, o Líbano, né? Vamos passar por... chamando. Oi, quem me chama? Posso fazer uma pergunta, Sabui? Claro. Oi, Liana, claro. Você usa uma gota por dia de Frank, do Líbano? Então, quando eu estava em crise, eu usava de manhã e à noite. Só que agora eu uso 2 gotas à noite sublingual, 2 gotas dele e 2 do Copaíba. É sagrado para mim. Na sublingual, você usa? Sim, sublingual, 2 gotas antes de dormir. Então, para mim, esse gosto é muito ruim. Olha que eu tomo bastante, que eu tenho bastante... Eu gosto disso, né? Então, então eu vou tomar na cápsula. Não é a mesma coisa, né? Pode tomar na cápsula. Tá. 2 gotas eu vou tomar. 2 gotas. Se você também, não sei se você já fez esse teste, pegar a colher e pingar as 2 gotas na colher com um pouquinho de água, e se você misturar o Copaíba, de repente muda um pouco o gosto. Muda o gosto, tá certo. Obrigada, Rabui. Imagina.